Bom, hoje eu vou estar falando um pouco sobre a aplicação do TDD no meu projeto, que é o Event Hub, que é uma plataforma de eventos culturais. Então, começando aqui pelo SRC, nos módulos, a função e a funcionalidade que eu escolhi é sobre os favoritos. Então, para favoritar um evento, a gente precisa fazer alguns testes unitários. E aqui dentro da pasta Dunder Tests, a gente tem o teste tanto para o controller, quanto para routes e quanto para o service. E todos eles possuem códigos que eu vou mostrar mais para frente. Então, abrindo aqui o terminal e colando o código para a gente poder ver a cobertura dos testes. Ao rodar aqui, a gente percebe que 30 testes passaram. Eu tenho 29 testes aqui no favoritos e um que é do health, tá? Então, totalizando 30 testes, todos passaram e como você pode ver aqui, todos os do favorite deram 100%, menos a model, que eu não fiz testes para model, mas é isso aí, todos deram 100%. Agora indo para a parte do código, vamos começar pelo service, que é onde a gente reúne as regras de negócio. Deixa eu pegar aqui o service também para deixar um do lado do outro. Então aqui a gente tem o service, que é o código de produção, e aqui a gente tem os testes do service, que usam o mock, né, que seria um banco de dados fake, para poder fazer os testes. Então, vou começar falando sobre o add favorite, que ele basicamente adiciona um favorito. Então, aqui ele recebe o user ID e o event ID, né, que seria o ID do usuário e o ID do evento que vão ser vinculados. Deixa eu até mostrar aqui a model. Bom, então aqui na model da tabela de favoritos, a gente tem o ID do favorito e ele armazena o user ID e o event ID, né, que são as tabelas. E elas estão associadas aqui no association.js. Então, ele tem que receber esses dois parâmetros para poder adicionar um favorito. Então, aqui ele valida se os dois foram enviados no parâmetro, ele cria o evento encontrando pela primary key, que seria o event ID, e se não tiver, ele fala que não foi encontrado. E também aqui ele verifica se já existe um favorito para esse user ID e esse event ID na tabela de favoritos. Se existir, então ele já fala que o evento já está favoritado. Então ele retorna e cria essa tabela de favoritos, né, que vincula o user ID ao event ID. Então, adicionando um novo favorito. Bom, então agora indo para a parte dos testes desta função aqui. Primeiramente, antes de ir para os testes, eu quero comentar um pouco aqui sobre o próprio service test. Então, aqui a gente faz a importação do vtest e do favorite.service.js, que é esse cara aqui. E a gente declara os mocks antes de importar as models. Então aqui a gente faz o mock da model do favorite, faz o mock da model do evento e do user, né? Então essas funções aqui vão virar funções do próprio vtest e a gente vai importar eles aqui depois para receber os objetos mockados. E aqui a gente cria os dados reutilizáveis que vão ser usados em todos os testes, para a gente não precisar ficar criando um user ID e um event ID a cada teste que a gente for fazer. A gente já declara eles aqui para poder utilizar em todas as funções. E aqui também tem uma função que antes de todos os testes, ele limpa esses mocks para poder um teste não interferir no resultado do outro. Bom, então aqui no teste 1, a gente tem que deve favoritar um evento com sucesso. Então a gente tem uma função assíncrona que ele procura o evento pela primary key e essa função mock resolved value ela vai retornar uma promise dessa função aqui. Então, como se a gente tivesse chamado essa função do event find by primary key e ela tivesse retornado o ID sendo o 42 aqui e o título seria Rock in Rio, por exemplo.
Então, depois de ter feito essa chamada, ele retornou essa promise aqui. Mesma coisa aqui, na tabela de favoritos, a gente vai achar um e ele vai retornar null, porque ainda não existe esse registro na tabela de favoritos, porque ele deve favoritar um evento com sucesso, então ele ainda não existe. E aqui, então, depois de ter feito isso, a gente vai criar isso na tabela de favoritos e vai retornar o objeto na tabela, que seria id1, o user ID sendo o user ID e o event ID sendo o event ID. Então essas daqui são as colunas na tabela e esses aqui são os seus valores. Então depois a gente vai ter o resultado, que ele vai chamar o favorite service, importado aqui no começo do arquivo, e ele vai usar a função addFavorite, que seria aqui no próprio service.js, para testar se a gente consegue achar, quer dizer, se a gente consegue adicionar esse user ID e esse event ID usando essa função, para ver se ela não quebrou durante a refatoração do código e etc. Então aqui a gente vai esperar que o resultado seja definido, então ele não pode vir undefined, né? Não pode vir vazio. E também vamos esperar que o user ID que está dentro desse result seja o nosso user ID aqui em cima, então tem que ser 1. E também o favorite.create deve ser chamado apenas uma vez. Então, se algum desses testes aqui falhar, o teste inteiro já vai ficar vermelho e não vai ter passado. Então agora na função 2 aqui de teste, a gente vai lançar um erro se o evento já tiver favoritado. Então aqui mesma coisa, it para fazer a função, vai ser assíncrona, e aqui a gente vai encontrar o evento pela primary key e vai retornar o ID do evento, que seria o nosso event ID, que é 42. E aqui, que é o que muda para essa função de cima. Então aqui a gente vai encontrar um favorito já criado com um ID aleatório, tanto faz, para esse user ID que a gente declarou e para esse event ID que a gente também declarou. Então eles já vão estar criados na tabela. Diferentemente daqui, na função de T1, que a gente vai favoritar, quer dizer, a gente vai encontrar um favorito e ele vai retornar null. Então aqui ele não retornou null, então é porque ele já existe. Então ele deve lançar um erro porque ele já está favoritado. Então aqui a gente vai esperar que ao fazer a função de adicionar um favorito com esse user ID e o event ID, ele vai ter que rejeitar e lançar o erro evento já favoritado, que é o que a gente encontra aqui. Quer dizer, aqui. Se já existe, então ele vai lançar um erro já favoritado. E a gente vai esperar que quando criar o favorito, né, na tabela, ele não seja chamado. Então, se essas duas funções aqui, alguma delas não passar, então o teste inteiro vai falhar. Bom, indo para a função de T3, a gente vai ter como user ID ausente. Então ele deve lançar um erro se o user ID não for fornecido. Então a gente vai fazer a função assíncrona e já vamos direto para a função de adicionar favorito do nosso favorite service aqui. A gente vai esperar que ele retorne, no caso a gente vai adicionar com o user ID sendo null aqui e o event ID, que é o nosso 42 aqui, vai ser o event ID. E a gente vai esperar que ele lance o erro user ID é obrigatório. Exatamente assim, porque ele já vai cair aqui no primeiro. Se não tiver user ID, jogue o erro user ID é obrigatório. Então se isso aqui sair no terminal lá, no teste, a gente vai esperar que o event.find by pk aqui não seja chamado e o favorite.findOne também não seja chamado. Bom, indo para a função T4 aqui então, a gente vai fazer a mesma coisa só que para o event ID. Então ele deve lançar um erro se o event ID não for fornecido. Então aqui mesma coisa. Await expect, a gente vai chamar essa função, só que agora a gente vai passar o user ID
que é 1, e o event ID a gente vai deixar como nulo. E novamente ele tem que jogar o erro que o event ID é obrigatório. Então aqui, se não tiver o event ID, ele já vai lançar que é obrigatório. E a gente espera que ele não chame a função de favorite.findOne. Aqui no teste de T5, então, a gente vai ter como o evento não encontrado. Então ele deve lançar o erro se o evento não existir no banco. Então aqui a gente vai encontrar pela primary key o evento e ele vai retornar que é null. Então o evento ele é válido aqui, como você pode ver. Na função a gente espera que quando adicionar o favorito, passando o nosso user ID 1 e o event ID 42 aqui, ele deve lançar o erro de evento não encontrado, porque o evento ele é válido, ele é 42. Só que no banco ele não vai retornar nenhum objeto, então ele vai retornar null aqui. Então a gente espera que quando ele chamar o event.findByPK, ele deve ser chamado com o evento de 42 e ao retornar null, então o teste passa. Indo então para a função de T6, a gente vai verificar se o event.findByPK vai ser chamado com o event ID correto. Então aqui, toda essa parte aqui é exatamente a mesma do nosso T1. Aqui, ó, event findByPK, favorite find1 vai retornar null e o favorite create vai retornar esse objeto aqui. Então o resultado vai ser armazenado nessa variável result com o add favorite. Então aqui a gente tem a mesma coisa, só que aqui a única coisa que a gente vai mudar é o expect, que aqui basicamente, né, a gente criou um favorito com o nosso user ID e o event ID e o favorito não existia antes. Então, só que aqui a gente vai esperar que o event.findByPK ele seja chamado exatamente com o nosso event ID 42 aqui. Então isso aqui garante que a gente não faça uma chamada vazia, por exemplo, ou que o event ID seja trocado no meio da função, ou que a gente chame o user ID no lugar do event ID. Então é mais uma função para validar se foi chamado corretamente. Beleza, indo aqui para o teste de número 7, a gente deve encontrar a propagação de erro do banco. Então o erro ele deve se propagar no banco de dados em favorite.create. Então aqui a gente vai fazer a mesma coisa aqui, vai encontrar o evento, vai encontrar um favorito e vai retornar null. E quando a gente fizer o create, o mock ele deve rejeitar e deve gerar um erro de conexão com o banco de dados, falando que falhou. E a gente deve esperar que o favorite service, ao adicionar o user ID e o event ID, ele jogue esse erro, garantindo que o favorite service, ao chamar essa função aqui, dê a mesma mensagem que o erro que a gente lançou aqui quando fez o favorite.create. Bom, indo aqui para o teste 8, então, a gente vai remover um favorito e ele deve dar sucesso. Então aqui para isso a gente cria essa variável destroyMock, que é uma função do vtest que a gente vai criar aqui, que quando ela ser chamada, ele vai ter que retornar undefined. Então ele vai literalmente excluir o que tem na tabela já. Então aqui a gente vai chamar o favorito, vai encontrar um com o nosso user ID e o event ID e a gente vai passar para ele destruir esse registro na tabela de favoritos. Então aqui no resultado, a gente vai esperar que o remove favorite, aqui nessa nova função, que ela, quando a gente passar o user ID e o event ID, aqui ele tem que esperar que o destroy mock seja chamado uma vez e o resultado tem que ser true. Então esse resultado aqui ele tem que ser true porque o remove favorito ele retorna true. Que inclusive eu não expliquei aqui a função, mas aqui se não tiver um user ID ele já vai falar que é obrigatório. Ele vai achar o favorito
e vai colocar nessa variável fav. Então aqui a gente vai passar o user ID, o event ID e vai encontrar na tabela de favoritos. Se não tiver, ele já vai falar que não foi encontrado. E aqui a gente destrói o favorito, né? A gente exclui isso da tabela e vai retornar true. Por isso que aqui também a gente espera que esse resultado retorne true, porque daí a gente vai saber que essa função foi executada porque o const destroy mock retornou undefined. Indo aqui para a função 9, então, o teste 9, o favorito inexistente. Então, a gente vai tentar remover um favorito que ainda não existe. Então, a gente vai aqui chamar a função para encontrar um favorito na tabela e ela vai retornar null, ou seja, ela não encontrou nada. Então, a gente vai esperar que, ao chamar a função removeFavorite, com esse user ID e esse event ID, não vai ter nenhum registro para esses dois parâmetros aqui na tabela. Então a gente vai esperar que retorne favorito não encontrado, porque vai cair aqui, ó. Quando ele fizer essa função aqui, ele não vai ter um favorito, então ele vai lançar esse erro aqui. E assim o teste 9 vai passar. Bom, aqui na função T10, então, deixa eu puxar um pouquinho para cá. A gente tem que a validação, ela vai ver se o user ID vai estar ausente na chamada da função de remover favorito. Então aqui, né, como diz, deve lançar erro se o user ID não for fornecido. Então quando a gente chamar a função removeFavorite aqui, se a gente não passar o user ID, ou seja, se ele for null, automaticamente ele já vai cair nesse if aqui e vai nos lançar o erro que o user ID é obrigatório. E é exatamente isso que a gente espera que seja acontecido aqui, no caso, que ele lance esse erro. E a gente espera também que essa função aqui não seja nem a ser chamada, por causa que ele já deve cair nesse if aqui. Bom, saindo agora da função de removeFavorite e indo para getUserFavorites. Então essa funçãozinha aqui, bem pequena mesmo, ela basicamente retorna todos os registros dos favoritos para aquele usuário. Então, se o usuário tiver vários vídeos favoritados, essa função vai trazer todos eles com favorite.findAll, onde o user ID for o user ID passado pelo parâmetro. E ele vai incluir a model do event, que é justamente para já retornar o evento dentro dessa promise. Então aqui a gente vai usar essa função e no T11, quando a gente chamar essa função, ele deve retornar a lista de favoritos do usuário. Então é basicamente um cenário de sucesso aqui, onde a gente vai criar uma lista fake e aqui essa lista vai ter o ID, o user ID, o event ID e o evento, que no caso seria a tabela eventos com um título, que é justamente o que a gente tem aqui na tabela de favoritos. Então aqui a gente vai chamar favorite.findAll e ele deve retornar essa lista aqui. Então quando a gente chamar isso aqui, ó, ele deve retornar essa lista. Daí quando a gente chama a função real, passando esse user ID, a gente vai armazenar o resultado nessa variável. E o resultado é essa fake list. Então a gente espera que nessa fake list, né, nesse resultado, ele tenha um tamanho de duas linhas, né, dois objetos aqui. E o resultado no índice 0, no caso esse aqui, porque em listas o índice 1 aqui, a linha 1 é 0 e a segunda linha é 1. Então, no resultado, o índice 0 no event, então aqui o event ele tem umas chaves aqui, então ele é outro objeto dentro do objeto das listas aqui, vamos dizer assim. E pegando o parâmetro de título, ele tem que ser show A. Então,
justamente isso aqui que a gente está esperando encontrar dentro dessa lista no índice 0. O evento com o título deve ser show A, que é exatamente o que acontece aqui. E se isso acontecer, o teste ele passa. Bom, no teste 12, então, a gente tem que a lista deve ser vazia porque o usuário não tem favoritos ainda. Então, quando a gente chamar a função favorite.findAll, o resultado dela vai ser uma lista vazia, porque o usuário ainda não vai ter nenhum registro na tabela de favoritos com o próprio user ID dele. Então, o resultado, quando a gente chamar essa função aqui, passando o nosso user ID, ele deve ser igual a uma lista vazia, indicando que o usuário não tem vídeos favoritados ainda. Bom, e nessa função, desse teste 13 aqui, a gente vai verificar se ele chama favorite.findAll com o user ID e o include de event. Então aqui, quando a gente chama favorite.findAll, o resultado vai ser uma lista vazia, então o usuário ainda não tem nenhum evento favoritado. E aqui a gente vai esperar essa função ser chamada com o user ID. Até aqui tudo certo. Então a única coisa que a gente vai validar nesse teste é se ele chama exatamente desse jeito aqui. Então a gente vai esperar que ao chamar o favorite.findAll, ele deve ser chamado com o where, onde o user ID seja exatamente o user ID e com o include da model do evento, que é exatamente essa parte de código aqui. Ele só garante que isso aqui seja chamado para que algum desses parâmetros aqui não seja alterado no meio do código e que aconteça tudo certo quando for chamada essa função. Bom, agora a gente vai entrar na parte de isFavorited, que seria uma função que apenas valida se o evento já está favoritado pelo usuário. Então, aqui a gente vai passar o user ID e o event ID para verificar se existe alguma relação entre eles na tabela de favoritos. Então, a gente vai criar uma variável fav, que ela vai encontrar somente um favorito, onde o user ID e o event ID forem iguais aos parâmetros que a gente passar aqui. E a diferença dessa função para essa é que aqui ele encontra todos os vídeos, os favoritos do usuário, e aqui ele encontra um onde o favoritado é exatamente o mesmo do evento aqui passado pelo parâmetro. E aqui ele retorna, se o favorito for encontrado, ele vai retornar isso aqui, ele basicamente torna o resultado um booleano. Então, se existir um favorito, ele vai retornar true, por causa desses dois pontos de exclamação aqui. Se isso aqui dá null, ele vai dar false. Então, isso aqui é só uma conversão, vamos dizer assim, dessa variável para um booleano, true ou false. E dependendo se existir, ele vai dar true, então o isFavorited vai dar true. Então é porque ele está favoritado. E se der false, é porque não está favoritado ainda. Isso aqui serve para validar se está favoritado antes de favoritar ele. Então essa função aqui tem que ser chamada toda vez que for favoritar um evento. Bom, então aqui indo para o teste dessa função, no T14 a gente vai verificar se ele retorna true quando o evento já está favoritado. Então aqui a gente vai encontrar um favorito na tabela e o resultado dele deve ser um ID aleatório com o nosso user ID e o event ID. Então quando a gente encontrar um, a gente vai encontrar e ele vai retornar isso aqui para a gente. E no resultado, no caso a gente vai armazenar no resultado a chamada do isFavorited com o user ID e o event ID sendo passados. E a gente espera que ele seja true porque ele existe na tabela de favoritos.
Então é porque ele já está favoritado. Por isso que dá true e por isso que o isFavorited é chamado. E aqui embaixo também, no teste de número 15, a gente tem a operação contrária, que no caso seria para ele retornar false. E ele só vai retornar false se, quando a gente achar, a gente for fazer a função aqui de encontrar um na tabela de favoritos, se ele retornar null é porque ele não está favoritado ainda. Então, quando a gente chamar a função, passando os nossos parâmetros aqui, o resultado ele tem que ser null. E sendo null, quando ele for converter aqui para booleano, ele vai retornar false. Então, isso aqui vai fazer com que o teste dê certo, que é o esperado que retorne false. Agora falando sobre o controller, aqui estamos no favorite.controller.js e aqui o teste. Então, aqui sobre o controller, ele basicamente, o papel dele é lidar com o HTTP. Então, aqui na função addFavorite, note que essa mesma função é a mesma do service, porque o controller ele recebe a requisição e retorna uma resposta, e quando ele recebe a requisição, então aí sim ele chama o service e as funções desse service. Então por isso que a gente importa ele aqui em cima. Tanto que na função addFavorite, a gente recebe do body o user ID e o event ID, e a gente cria um favorito, no caso, né, adiciona um favorito utilizando esses parâmetros que vieram da requisição. Então, se a gente conseguir adicionar, a gente vai retornar o status 201, que é de sucesso, e no JSON a gente vai retornar esse favorito, que seria toda a tabela que foi o objeto que foi criado na tabela de favoritos. E aqui com o try a gente consegue isolar isso aqui, e caso dê erro, então a gente vai pegar esse erro aqui e vai retornar uma mensagem, um status 400 e a mensagem de erro aqui. Então essa é a função de adicionar favorito pelo controller. Então aqui nos testes do controller, a gente faz os imports do vtest, do controller e do service, que a gente vai precisar fazer para utilizar as funções. E aqui a gente já começa fazendo o mock do service, com todas as funções e utilizando a função do vtest. Então aqui a gente já descreve o controller e cria duas variáveis let, que seriam que elas mudam conforme o código. E aqui a gente já declara que antes de todos os testes, a gente vai limpar os mocks e zerar a requisição e as respostas. Elas vão ter que sempre ter um status e um JSON. Indo para o teste 16, que seria o primeiro teste do controller, a gente deve retornar 201 e o favorito em caso de sucesso. Então aqui é só dando sucesso ao chamar a função de adicionar favorito pelo controller. Então aqui a gente já manipula e cria uma requisição, um body da requisição. Eu não criei ele aqui em todo, vamos dizer assim, fora do escopo, para a gente poder criar no meio do código, porque vai ter algumas requisições que vai vir só o user, outras que vão vir só o event. Então a gente vai criar sempre dentro dos testes. Então nesse caso aqui eu criei o user ID e o event ID, sendo 1 e 10 respectivamente. E criei o mock fav, que seria o mock do favorito, e ele vai retornar essa resposta aqui, como se fosse da tabela de favoritos. Então, quando a gente chamar o adicionar favorito do service, a gente vai ter que ter como resposta esse resultado aqui. E quando a gente for chamar o controller, a gente vai adicionar o favorito e passar como os parâmetros a requisição aqui e a resposta que ainda está desse jeito aqui, mas que mais para frente a gente vai manipular ela. Então a gente passou basicamente só o REC aqui, com o user ID sendo 1 e o event ID sendo 10. E quando o aqui
controller chamar o service, ele vai usar esses mesmos parâmetros que a gente colocou aqui, que vai ter que retornar esse mock_fav, que é justamente a resposta que o service vai retornar. E a gente espera que o service, quando adicionar o favorito, seja chamado com o 1 e o 10, que seria o user ID e o event ID, respectivamente. E também esperamos que o status da resposta seja 201, como a gente configurou aqui. E também o JSON da resposta tem que ser exatamente o nosso mock_fav, que seria a resposta que o service trouxe quando a gente adicionou o favorito. Agora no teste 17, ele deve retornar 400 se o serviço lançar um erro. Então a gente vai usar o mesmo user ID e event ID aqui na requisição. E o service, quando a gente adicionar um favorito, ele vai retornar esse new error evento já favoritado. Então se a gente pegar aqui o service, a gente consegue ver aqui que se já existir um favorito para esse usuário e esse evento, ele vai lançar esse erro que já está favoritado. E isso vai acarretar no nosso catch error. Então ele vai pegar esse erro e precisa retornar o status 400 com a mensagem de erro. E é exatamente isso que vai acontecer aqui. Que a gente vai chamar o controller, adicionar o favorito e usar esse user ID com esse event ID. Só que a gente já definiu que no service ele vai estar como já favoritado. Então a gente espera que, novamente, o status seja 400 e o JSON aconteça o evento já favoritado, né, que seria o erro, que é exatamente o erro que foi lançado aqui pelo nosso service. Agora indo para outra função do controller, o removeFavorite. Basicamente todas as funções do controller seguem o mesmo padrão. Recebe o req_res, entra no try, cria as variáveis de user ID e event ID, que recebe do body, aí chama o service com a função que a gente está chamando aqui no controller, a mesma função no service, passando os dois como parâmetros, retorna o status de 200 e a mensagem, e retorna status 400 e a mensagem de erro, caso de erro, em todos eles, tá? Então, aqui no caso da removeFavorite, a gente vai chamar essa função do service. E é exatamente isso que a gente vai testar aqui no teste 18. Então, a gente vai testar a remoção bem sucedida de um favorito. Basicamente, a gente vai passar a requisição do corpo, sendo o user ID 1 e o event ID 10. E a gente vai chamar o removeFavorite, que ele retorna true, porque a gente conseguiu remover com sucesso. Então, quando retorna true é porque removeu. Então a gente vai chamar o controller com o removeFavorite, passando a requisição e a resposta. E a gente espera que o service, quando a gente chamar a função de remover favorito, ele seja chamado com 1, que seria o user ID, e o 10, respectivamente, porque é isso que a gente espera aqui nos parâmetros. E o status tem que dar 200, porque a gente configurou aqui 200 como sucesso. E o JSON tem que ser favorito removido com sucesso, que também é o que a gente configurou aqui no controller para poder chamar quando remover com sucesso. Então esse teste aqui garante que a remoção foi bem sucedida. Indo para o teste 19, a gente vai testar a propagação do erro ao tentar remover um favorito que já existe. Então a gente vai passar aqui no nosso body de novo o user ID e o event ID. Deixa eu puxar um pouquinho para cá. E a gente vai chamar o favorite service com a função de remover favorito e ele vai lançar o erro que o favorito não foi encontrado. No caso, esse erro aqui.
sem favorito. Então, quando a gente for chamar o controller com essa função, a gente vai passar a requisição e a gente espera que o status dê 400 e a resposta do JSON seja error favorito não encontrado, a mesma resposta que a gente teve aqui. Então a gente vai pegar aqui do error a mensagem, o erro e o error.message, que foi o que a gente configurou aqui. Então essa função aqui testa se o erro vai aparecer corretamente caso tente remover um favorito que não existe no banco ainda. Bom, agora a gente vai para a função de getUserFavorites, aqui no controller, sendo essa função aqui, que mesma coisa, vai passar a requisição e vai trazer uma resposta. Então dentro do try, a gente não precisa do event ID, porque a gente só precisa do usuário. Então a gente vai pegar todos os favoritos relacionados àquele usuário, por isso que não precisa do event ID. E a gente vai pegar isso pelo parâmetro, que seria aquele ponto de interrogação que tem na URL, que vai receber o nosso user ID aqui. Então a gente vai criar uma variável chamada favorites, que vai chamar a função do service para poder retornar a resposta do getUserFavorites, né, dessa função, que vai trazer uma lista com todos os eventos favoritados desse usuário. E a gente vai retornar uma resposta aqui 200 e o JSON com essa lista de eventos favoritados. Então aqui no teste 20, a gente vai testar essa função aqui para ela dar sucesso. Então a gente vai passar no parâmetro o user ID sendo 1 e aqui no mock da lista a gente vai trazer somente um evento favoritado, né, que seria somente um registro na tabela de favoritos que vincula o user ID com o event ID, indicando que o usuário só tem um vídeo, um evento favoritado. Então, quando a gente chamar o getUserServices, getUserFavorites do service, o resultado vai ser essa lista aqui. Então, aqui no controller, quando a gente chama essa função passando a requisição, a gente espera que o service, quando for chamado com a função de getUserFavorites, ela precisa ser chamada com a requisição, no caso o parâmetro 1, que seria o ID do usuário. E a gente espera que o status dê 200 e que o JSON retorne justamente essa lista vinculada ao usuário. No teste de número 21, a gente deve retornar 400 se der erro. Então a gente vai passar no parâmetro da requisição userID sendo 1 e quando chamar essa função do serviço, a gente vai ter como resposta um erro chamado erro interno, que normalmente é status 500. Então, aqui quando a gente for chamar o controller, passando essa mesma função e essa requisição aqui, a gente espera que o status dê 400, que é o que a gente configurou aqui, e que a resposta do JSON seja exatamente erro interno, que foi o que a gente definiu no teste aqui, que vai passar aqui para a função do controller. Indo agora para a função de isFavorited, a gente vai basicamente verificar se um evento já está favoritado por esse usuário. Então, aqui na função do controller, a gente tem a requisição e a resposta. E agora a gente vai precisar do user ID e do event ID vindo dos parâmetros da URL. Então a gente vai criar uma variável isFav, que significa se está favoritado ou não. Isso aqui vai ser um booleano, porque essa função isFavorited do service, como você pode ver aqui, por causa desse return com 2 pontos de exclamação aqui, ela retorna true ou false. Então, se esse fav tiver algum conteúdo, vai ser true. Se for null, então vai ser false. Então, por isso que aqui vai retornar true ou false. E caso dê true, a gente vai passar aqui status 200 e vai retornar esse JSON
falando se está favoritado true ou false. E caso aconteça algum erro, então vai retornar status 400 e o erro a mensagem do erro. Então aqui no teste 22, a gente vai justamente testar isso. A gente precisa primeiro testar se ele vai dar certo. Então, caso de sucesso, passando o user ID e o event ID pelos parâmetros. E quando a gente chamar essa função do isFavorited, o resultado precisa ser true, porque vai estar como já favoritado. Então, a gente vai chamar o controller com essa mesma função e passando esses parâmetros da requisição. E aqui a gente espera que quando a gente chame essa função do service, ele seja chamado com o 1, que seria o user ID, e o 10, que seria o event ID, respectivamente. E o status do controller tem que dar 200, como a gente configurou aqui. E o isFavorited precisa ser true, porque foi o resultado que retornou do service. Então já está favoritado. No caso aqui a gente fez o cenário como sendo true, então como se já estivesse favoritado, mas também se mudasse os dois aqui para false, como o vídeo não estivesse favoritado ainda, daria no mesmo. Então, indo para o teste 23 agora, ele tem que retornar 400 em caso de erro. A gente vai passar novamente os mesmos parâmetros aqui na requisição, vai chamar a função do favorito do service e o valor que ela retornar vai ser um erro de erro interno. E aqui poderia ser qualquer erro que tenha dado no meio da compilação do código. O teste é mais para saber se o catch do error está funcionando. Então, quando a gente chamar o controller nessa função e passando essa requisição, a gente espera que o status caia no 400, ou seja, caia no catch, e que a resposta do JSON do erro seja exatamente a mesma resposta que o service enviou lá na função dele. Então, isso aqui garante que o catch do erro do controller está funcionando. Bom, por fim, aqui na nossa routes dos favorites, basicamente esse arquivo de rotas ele garante que as requisições chegam no meu controller corretamente através da web. Então, eu criei os testes de integração utilizando a biblioteca SuperTest e basicamente aqui nas routes a gente chama cada uma das funções que o controller chama do service. Então, a rota ela vai ter a URL dela aqui com o parâmetro de post, delete ou get aqui para cada um respectivamente. E aqui nos testes, novamente, a gente moca o service com as funções dele, que vão ser funções vtest, e a gente chama o app para poder encapsular no supertest. Então aqui na rotas de favoritos, antes de cada teste, a gente vai limpar os mocks. Bom, então deixa eu dar uma puxadinha aqui para o lado para poder ver. Aqui no primeiro teste, no caso teste 24, nos testes de rotas, a gente vai fazer um post para a rota de /favorites. Só que, como você pode ver aqui nas rotas, a gente só tem uma barra. Por que isso acontece? Porque aqui no app.js eu configurei o /favorites como sendo uma extensão aqui do favorite routes, que a gente importou aqui sendo o nosso arquivo de favorite.routes.js. Então, tudo que tiver aqui vai ter um /favorites antes dessa barra. Então aqui é /favorites com o método post, aqui /favorites com o método delete, aqui /favorites /user ID com get e aqui /favorites /check user ID e o event ID. Então aqui seria o post do /favorites. Então a gente vai chamar o add favorite, adicionar favorito do controller, que por si vai chamar essa mesma função do service. Então aqui a gente já fala que o service
ao adicionar um favorito, vai retornar uma resposta, vai retornar um JSON aqui, que seria a criação da tabela, e a gente espera que a resposta, no caso aqui a gente vai criar a resposta, uma variável para acumular essa resposta, né? Quando a gente fazer a requisição, a gente encapsula o app por causa do super teste e a gente espera um post na rota de /favorites e a gente espera que ele envie na requisição o user ID 1 e o event ID 10, perfeito? No body. Então aqui a gente espera que o status dessa requisição seja 201, porque é justamente o que o controller vai retornar aqui. Olha, return status 201. E a gente espera que o body da requisição tenha a propriedade ID sendo 1, que seria o ID da resposta que o serviço enviou. Bom, então indo para o teste de número 25 aqui, ele deve retornar 400 se o service falhar. Então, quando a gente for chamar a função do service, ele vai retornar um erro de evento não encontrado. Deixa eu puxar aqui. Ele vai encontrar esse erro aqui, onde o evento não foi encontrado. Então, quando a gente fizer a requisição pela nossa rota, o post vai ser na /favorites. Então, a gente vai estar querendo adicionar um favorito onde não existe um evento. E a gente vai enviar um user ID 1 e o evento sendo 10, o ID. E a gente espera que a resposta, no caso o status, seja 400, que é justamente o que o controller vai retornar para a gente aqui. E a gente espera também que o body tenha a propriedade error e que tenha a resposta de evento não encontrado, assim como a gente também envia aqui no nosso controller. Aqui no teste 26 é basicamente a mesma coisa que esse primeiro teste aqui, só que em vez de ser post vai ser um delete. Então dá pra ver que é praticamente as mesmas linhas e apenas a única coisa que muda é esse método aqui que a gente, em vez de ser post, a gente vai mandar como sendo delete. Então aqui na rota a gente vai usar essa rota de delete na /favorites e a gente vai usar essa função aqui do controller. Então o nosso service, quando chamar a função de remover favorito, vai retornar true, que deu sucesso, e a resposta aqui a gente vai aguardar e a resposta, a requisição vai ser um delete na /favorites e a gente vai mandar o user ID e o event ID, que é justamente o que o controller espera do corpo da requisição aqui. Então a gente espera também que o controller, o status seja 200, indicando que a gente removeu um favorito com sucesso. E a resposta do body tem a mensagem com favorito removido com sucesso, exatamente como a gente tem aqui também. Agora na função, no caso no teste 27, a gente vai retornar um 400 se o favorito não for encontrado. Então, quando a gente chamar no favorite service a função de remover, ela vai lançar esse erro de favorito não encontrado, que é justamente o que a gente tem aqui nessa função, que caso ele não encontre nenhum favorito na tabela, ele vai retornar esse erro aqui. Esse erro vai para o controller e do controller vai para a nossa rota aqui. Então a gente vai mandar um delete na /favorites, mandando os parâmetros e o controller deve retornar para nossa routes status 400, que é justamente o que a gente tem aqui, e a resposta no corpo da requisição sendo o erro e a mensagem do erro sendo o favorito não encontrado, que é o que veio do service. Aqui no teste de número 28, a gente vai fazer
uma requisição get na rota /favorites/user_id, com esses dois pontos indicando que aqui vai ter o número do user ID diretamente na requisição. Então a gente tem aqui na rota um get /favorites/user_id, chamando getUserFavorites do controller, que por si chama do service. Então aqui no controller a gente vai chamar essa função aqui. Então no service a gente já define que a resposta dessa função vai retornar para a gente uma lista com todos os favoritos, os eventos favoritados daquele usuário que a gente vai passar na requisição. Então aqui, por exemplo, a gente só tem 2 favoritados, vamos supor. E aqui a gente cria uma variável para acumular a resposta e a gente faz a requisição com um ponto get na /favorites/1, que seria o ID do usuário. E isso aqui vai chamar o nosso controller, que vai pegar do parâmetro o user ID e vai mandar para o getUsers do service, esse mesmo user ID. E vai acumular na favorites, vai guardar na favorites aqui na variável e vai retornar status 200 e o JSON, que é justamente o que a gente espera aqui nesse teste. Então o status tem que dar 200, assim como no controller, e o body precisa ter um tamanho de 2, que seria justamente o que retornou do nosso service aqui. E também aqui no service, ele precisa ser chamado com o parâmetro 1, que seria apenas o user ID aqui, que a gente tem como parâmetro. Então ele está como string porque o params ele chega como string no controller. Tá? Então esse teste aqui retorna 200 e a lista de favoritos. Na última função de teste que a gente tem aqui, teste 29, vai ser uma requisição get para a rota /favorites/check/userid/eventid, que é exatamente essa rota aqui, que chama o isFavorited do controller, que chama o service. Então a gente tem aqui a função no controller e a gente vai definir aqui que no service, quando chamar essa função, ele vai retornar true, indicando aqui que ele encontrou um favorito na tabela e como ele encontrou, ele vai retornar true. Se ele não tivesse encontrado, daria null e ele iria retornar como false. Então aqui a gente está definindo que vai ter um favoritado já e ele tem que retornar true. Então quando a gente fizer a requisição aqui para o nosso aplicativo, para o nosso app, quando a gente fizer o get nessa rota, com o user ID sendo 1 e o event ID sendo 10, o service vai retornar que já está como true. Então já existe um registro na tabela, indicando que ele já está favoritado. E aqui a gente vai ter uma resposta. Aqui não importa se é true ou false, importa se tem uma resposta. Então a gente vai retornar aqui o status 200 no controller e o body da requisição, né, que seria o JSON aqui, ele precisa ter a propriedade isFavorited, que é o que a gente definiu aqui, e precisa ser true o resultado, porque foi o que o service trouxe para a gente. E aqui, da mesma forma, também a gente espera que a função do service tenha sido chamada com 1 e 10 respectivamente, porque é o que a gente tem aqui, o user ID sendo 1 e o event ID sendo 10. Então, esse teste aqui retorna 200 e o status para ver se já está favoritado. Então aqui novamente, só para tirar a dúvida, aqui no nosso coverage temos aqui o favorite controller dando 100% nos testes, o route também dando 100% e o service também dando 100%. Então com isso aqui a gente garante que não vai ter nenhum erro
durante a execução do projeto em produção e assim eu finalizo aqui a apresentação do código de TDD para a matéria de testes de software. Muito obrigado.